A história é como uma coxa de retalhos que vai sendo tecida fio a fio, ponto a ponto. E em cada conto aumenta-se um ponto, ou diminui-se talvez. Neste emaranhado em que as histórias são tecidas, existem muitos lados, e cada um tem seu lado. E não existe nem certo nem errado, cada um defende o seu lado. Foi assim que aconteceu com a história do cangaço, o maior movimento de resistência do sertão nordestino. Quem fazia parte do cangaço era chamado de cangaceiro. E os cangaceiros, eles andavam vestidos com roupa de couro, porque eles precisavam enfrentar a caatinga, né? Na caatinga eles se escondiam, eles andavam tudo preso em seu corpo, tudo que eles necessitavam. Rifles, peixeira, punhais, e eles conheciam tão bem a caatinga que eles conseguiam esconder-se e apagar seus rastros de uma forma que era muito difícil de encontrá-los. E quem vivia no cangaço, quem fazia parte desse movimento, era chamado de cangaceiro. Os cangaceiros viviam sempre andando pela caatinga, não tinham lugar fixo para morar. Vestiam roupas de couro, andavam armados com punhais, com rifles, com peixeira, e conheciam tão bem a caatinga que eles conseguiam esconder o seu rastro. Mas de onde surgiu esse movimento? Por volta, final do século XIX, primeira metade do século XX, por conta das condições de miséria que assolavam o povo pobre nordestino, quantas pessoas precisavam sair de suas casas em busca de cidades, de vilas, procurando matar sua fome. Junto a isso, a seca que maltratava o pobre sertanejo. Os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, que exploravam essas pessoas que não bastasse os flagelos da seca. Então foi nesse cenário de miséria em que surgiu esse movimento. E quem nunca ouviu falar em nomes como Virgulino Ferreira, o Lampião, um dos maiores nomes do cangaço da nossa história. Mas os cangaceiros, eles tinham pessoas que os apoiavam e os ajudavam a esconder-se. Os coiteiros. Esses coiteiros eram pessoas que davam abrigo, davam comida, ajudavam eles a se esconderem. E quem eram esses coiteiros? Iam desde pessoas simples até coronéis, políticos, claro que cada um defendendo seus interesses. O cangaço sempre dividiu opiniões. Alguns historiadores enxergam os cangaceiros como justiceiros, que são pessoas que fazem justiça com as próprias mãos. Inclusive até relatos de grupos que repartiam aquilo que saqueavam nas grandes fazendas com as pessoas mais necessitadas. Já outros historiadores os chamam de aproveitadores, que se aproveitavam da situação de miséria para justificar as suas ações. O fato é que eles agiam com um requinte de crueldade. E eles não costumavam prender suas vítimas. Eles preferiam matar. Cada bando atuava em uma região específica do sertão nordestino. Eles não se misturavam, não. Cada bando dominava um território e existiam muitos confrontos. Confrontos com as forças do governo, confrontos com os homens dos coronéis e confrontos, inclusive, entre os próprios grupos. Vários grupos de cangaceiro andaram sobre o chão de Brejo dos Santos. Assim era chamado Brejo Santo na época. Então nomes como João Calandro,
Moreno, Inocêncio Vermelho, são nomes muito fortes na história do cangaço aqui na nossa região. Tiroteios, confronto entre grupos, perseguições, tudo isso marcou fortemente a história do cangaço aqui em nossa região. Mas agora eu vou relatar uma história de amor que aconteceu no cangaço, que é a história de Moreno e Durvinha. A baiana Durvalina, que ficou conhecida como Durvinha, entrou no cangaço movida por um grande amor. Um dos bandos de Lampião passou pelas terras de seu pai e lá, numa noite de baile, porque eles gostavam muito de festa, então num desses bailes ela se apaixonou por Virgínio, que era cunhado de Lampião, casado com a irmã de Lampião, mas que ela havia falecido. O fato é que numa madrugada, pois não é que Durvinha fugiu com Moreno? E aí passou a viver com ele e fazer parte do bando. Com o tempo, Virgínio encontrou Moreno e o convidou para fazer parte do bando. Moreno passou a fazer os serviços pesados. Dizem que ele tem uma pontaria muito boa. Contam para lá que ele matou mais de 20. Num certo confronto, não se sabe como, de onde partiu, uma bala atingiu Virgínio e ele veio a falecer. Pouco tempo depois, lá estava Durvinha casada com Moreno. No confronto em que o grupo de Lampião foi dizimado, em Alagoas, por ironia do destino, nem estavam presentes Durvinha e nem Moreno, porque Durvinha tinha tido menino e menino não podia andar no bando, porque o choro podia denunciar a presença dos cangaceiros. Ao tomar conhecimento do tiroteio e da morte de Lampião, o casal, mais do que depressa, tratou de fugir para Pernambuco. E lá procuraram o vigário da cidade e entregaram seu filho para ele criar. O vigário, temendo que eles fossem descobertos por lá, mais do que depressa, cuidou de ficar com o menino e eles fugiram, recebendo ajuda desse dito vigário. Conta-se que por volta de 1939, fugindo de Tacaratu, Moreno, Durvinha e outro cangaceiro chegaram em Brejo Santo, na casa do pai de Moreno. Esperaram anoitecer e quando já estava bem escuro, ele bateu na porta da casa de seu pai. E ele lá de dentro: "Quem é?" "Sou eu, pai, Antônio", que Antônio era o verdadeiro nome de Moreno. E o pai abriu a porta e o abraçou, mas vida de cangaceiro era de andar fugindo. Depois do abraço e de poucas conversas, ele, juntamente com Durvinha e com seu companheiro, foram se esconder na mata, sob o lençol das estrelas. Quando tomou conhecimento da presença de Moreno aqui em Brejo dos Santos, o delegado organizou uma perseguição ao cangaceiro. Quando estava tudo organizado, um soldado saiu por um lado da casa, o outro saiu pelo outro lado. Um, achando que o outro fosse Moreno, disparou sua arma, mas atingiu foi seu companheiro de farda. Então toda essa perseguição a ele aconteceu no bairro São Francisco, ali na Rua do Juá, ali perto do Clube de Mães, porque era ali que morava a sua família. Mas depois desse acontecido, o seu pai foi embora temendo que alguma coisa acontecesse por conta do acontecido. No dia seguinte, quando Moreno vinha voltando para a cidade, encontrou um ex-colega de escola que contou o sucedido na noite anterior e o aconselhou
a fugir. E assim ele fugiu. Dizem que para Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, eles viveram por muitos anos, tiveram outros filhos e lá ninguém sabia que eles tinham feito parte do cangaço. O fato é que Turvínia morreu com 92 anos e ele, no ano de 2010, quando ia completar 101 anos, seus corpos encontram-se sepultados no cemitério da Saudade. Mas a história segue viva e será disseminada por gerações e gerações. Porque a história é assim, depois de vivida e contada, nunca mais será esquecida. Eu sou Juscelio Santos, professor, atualmente secretário de Educação de Brejo Santo. Estou aqui fazendo parte do projeto Brejo de Histórias da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos da Prefeitura de Brejo Santo.